Muito boa tarde. Hoje entrando um pouco mais cedo, que eu vou dar um help lá para minha filha. Louvados, exaltado seja o nome do nosso Deus que vive e reina para todos sempre. Ao nosso Deus seja em todo o tempo, toda honra, glória, louvor e adoração. Amém? A palavra do Senhor nos fala nos Salmos, né? Andando eu no meio da angústia, tu me vivificarás, né? É no meio da angústia, até o meio o Senhor nos ajudou, e do meio até onde o Senhor quer que nós cheguemos, Ele vai nos vivificar, quer dizer, renovar a nossa vida. Que o Espírito Santo renove a sua vida, visite a sua casa, a sua família com salvação, com saúde, com paz, com prosperidade, com tudo que é bom, amém? Então vamos compartilhar a palavra, né? José só troca 7 capas. A capa comum do dia a dia, da rotina, parece que nada vai mudar, mas Deus tem planos e propósitos maiores que nós pensamos, né? Uma capa colorida que o pai deu, porque José era chegado, porque ele contava o que os irmãos faziam de errado. Ele tinha intimidade com o pai. Então, ele ganha uma capa colorida de primogênito, que só os nobres, né, que tinha a tala larga, só os nobres usavam. Aí, o que acontece? Os irmãos tiram aquela capa, rasgam e colocam sangue, e falam para o pai que talvez uma fera tenha comido José, né, tenha matado. Aí passa uma caravana de ismaelitas, ele é vendido para o Egito, onde Deus tinha o propósito, né? E Potifar compra ele, e lá ele recebe uma capa de administrador. Mas a mulher do Potifar se encanta por ele, né? Aí o que acontece? Ela agarra ele solta a capa na mão dela, e ele prefere, né? Manter os princípios de Deus, a vontade de Deus, mesmo numa terra estranha. Aí o que acontece? Ele vai preso, recebe uma capa de presidiário, e lá na prisão o carcereiro vê um espírito excelente nele, né? Promove ele a carcereiro, e depois ele interpreta 2 sonhos, né? Interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro. Aí dá certinho, o copeiro, ele pede para que ele, né, se lembre dele, porque 3 dias depois ele foi livre e ele se esqueceu. José ainda fica 2 anos na prisão, porque o plano de Deus e a obra de Deus para nós é no tempo dele, né? Aí Faraó tem um sonho, 2 sonhos duplicados que ninguém interpretava, né? E aí o que aconteceu? José, o copeiro se lembrou de José, que ele interpretou o sonho dele, aconteceu exatamente como ele interpretou. Ele fala para o Faraó, né? E aí Faraó manda chamar José. José se barbeia, toma banho, troca de capa, a 6ª capa, né? Aí ele interpreta exatamente os sonhos, né? Fala para Faraó que vai haver 7 anos de muita fartura, 7 de muita pobreza, que ele armazene 1/5 de todo o alimento do Egito, né? E aí ele recebe a capa de linho que Deus tinha para ele, que era a capa de administrador, né? Então, e Faraó vem José, um espírito excelente. Ele dá conselhos sábios, né? Então, o Faraó nomeia ele como primeiro-ministro do Egito. E Deus deu o dom de governo para José. A terra produziu abundantemente por 7 anos. Aí José juntou todo o mantimento de 7 anos, né? Até na cidade, pondo em cada cidade aos arredores, né? Ele teve sabedoria de Deus. E ajuntou, fala assim, que armazenou tanto trigo como areia do mar, até não poder contar mais, porque era um suprimento para 7 anos de fome, que a fome comeria todinho aquele alimento, né? Aí nascem 2 filhos para José, né? Antes do primeiro ano da fome, o Faraó deu a Zenate, né? A filha do sacerdote de On. E aí, um chama Manassés. Aí fala assim, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai, né? Compensou a vida dele. Existem coisas que só Deus faz esquecer. E o nome do segundo é Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição.
Então Deus não tirou José da terra da aflição, mas era lá o plano e o propósito, né? E aí o que acontece? A José foi dada uma esposa gentia. Assim, tipifica também Jesus Cristo recebeu uma esposa gentia que somos nós, não são os judeus. Alguns judeus fazem parte também, né? Mas a maioria são gentis, né? É uma tipificação, né? José era o homem que mais tipificava, um deles, Jó também, né? A Jesus Cristo no Antigo Testamento, né? Efraim significa fecundidade e Manassés esquecimento. É uma condição espiritual de José de esquecer toda a injustiça que fizeram para ele, né? E como o Senhor o fez prosperar. Então se cumpriram os 7 anos de fartura no Egito e começou a vir 7 anos de fome, como José havia dito, né? E havia fome em todos os países, mas em toda a terra do Egito havia pão. Né? Por quê? Porque Faraó deu crédito à palavra de José. Né? Quando o povo clamou por pão, Faraó dizia ao povo: ide a José e fazei o que ele vos disser. Né? Deus honrou tanto José que a bênção foi muito maior do que a luta, né? Então, ele fez prosperar ele ali. Nenhuma nação teve alguém para governar tão honesto como o Egito. Infelizmente, né, que todas as nações pudessem ter governantes assim honestos como Egito, como o Egito teve José, né? E a fome estava por toda a terra, então José abriu todos os celeiros porque tinha crescido a fome no Egito, e toda a terra vinha ao Egito comprar grão de José, porque em toda a terra havia fome, né? Havia razões para a fome, mas uma das razões principais era trazer Jacó e todos os irmãos de José para o Egito, amém? Santo Deus e eterno Pai, Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e maravilhoso nome que está acima de todo nome. Toda a honra, glória e louvor são para ti. Assim como o Senhor fez, deu os 2 filhos para José, Manassés e Efraim, que Manassés significa Deus me fez esquecer todo o passado de dor e sofrimento. E eu te peço que todos que entrarem na live recebam uma cura na alma, nos sentimentos, nos pensamentos e nas emoções, que o Senhor usa com o Salmo 23, com a unção do Salmo 23, e faça esquecer todo o passado de dor e sofrimento, e faça cada um prosperar na terra da aflição, em nome de Jesus, amém, amém? Beijo no teu coração, hoje excepcionalmente horário diferente, mas eu não quis deixar de fazer a live, estou orando por vocês, amo vocês em Jesus, fica na santa e gloriosa paz do Senhor.